A paz do Senhor, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, estamos mais uma vez aqui para fazer a nona gravação do Seminário A Reconquista, mais um módulo que está se iniciando, e essa etapa que nós estamos iniciando, ela é também muito importante, porque hoje nós estaremos já falando diretamente sobre as estratégias da Reconquista. Estaremos, então, compartilhando com vocês como temos realizado este trabalho nas igrejas. Estaremos compartilhando com vocês também estes resultados, maneiras simples, mas que, se forem colocadas em prática, poderão trazer um grande resultado. Então, eu queria começar apresentando para vocês o nosso primeiro desenho. Então, aqui nós temos um desenho muito interessante. Você pode ver aqui o desenho dessa árvore. Aqui nós temos um pé de manga e ali nós temos o nosso amigo que está balançando essa árvore, balançando o tronco dessa árvore. Mas os irmãos podem ver que ele está fazendo muito esforço. Estão vendo? Está fazendo muito esforço. Porém, a manga não cai. Algumas folhas caem, mas ele se cansa porque ele sente que está fazendo um trabalho em vão. Eu gostaria que nós, então, estivéssemos agora lendo, né, esse texto que nós temos aqui, bem acima desse pé de manga. Realizar um projeto mal organizado, sem planejamento e de última hora é como balançar uma mangueira de frutos verdes. Eu pergunto, meus amados irmãos, por quê? Por que a manga não está caindo? É porque ela está verde. E a gente sabe que tentar colher manga verde é perder tempo. É perder tempo. Às vezes, nos nossos projetos, nós cometemos esse mesmo erro. Nós não nos organizamos, né? Nós não temos planejamento e queremos fazer as coisas de última hora e acabamos não tendo resultado, né? Todo resultado que nós colhemos sempre vai ser fruto de um trabalho bem feito. E, claro, com a bênção de Deus em primeiro lugar, né? Então, essas estratégias que nós queremos compartilhar com vocês são exatamente esse lado da organização, do planejamento, das coisas simples, mas muito importantes que precisam serem colocadas em prática. Vamos ver o nosso próximo desenho. Vamos lá? Aqui nós temos outra vez uma árvore e temos também ali a mesma pessoa balançando o tronco e querendo também colher. Só que agora é diferente, ele não precisa fazer mais tanto esforço, ele só dá um toquezinho e os irmãos podem ver que as frutas estão caindo, as mangas estão caindo. Então nós perguntamos, por que agora ele está tendo mais resultado? A resposta é simples, é porque agora as mangas já estão maduras, já estão na hora de serem colhidas. Vamos ler o nosso texto então? Realizar um projeto bem organizado, bem planejado, é como balançar um pé de manga no tempo certo, isso é muito importante, e colher frutos que já estarão amadurecidos, né? Então, o que queremos compartilhar com vocês agora nesta aula é mostrar-lhes o quanto é importante nós estarmos fazendo um planejamento com antecedência mesmo, nos organizando e seguindo passo a passo as estratégias que vão fazer toda a diferença. E quando chegar no dia, o dia mais importante, que é o dia em que nossos irmãos que estão afastados de Jesus estarão reconciliando com Jesus, indo lá no culto, aquele culto que a igreja ainda vai organizar,
Então, se todo esse trabalho for feito com antecedência, quando chegar esse culto, eles já estarão quebrantados, já perdoaram, já encontraram em você um amigo, serão praticamente frutos maduros, prontos para reconciliar com Deus e voltar para a igreja. Então, queremos trabalhar agora com os irmãos, mostrando os passos, os princípios, os alvos, as metas que precisam serem, todas elas colocadas em práticas, para que nós possamos, então, colher muitas e muitas e muitas almas para o Senhor Jesus, trazendo esses irmãos de volta para a igreja e para Jesus. Então, vamos lá no primeiro princípio, que é fundamental, é imprescindível. Aqui fala sobre o começo, como vai ser o começo. Se você quer implantar na sua igreja o Ministério da Reconciliação, como você vai começar? Então, vamos lá, vamos estar lendo aqui o nosso texto. Antes de irmos visitá-los, devemos pedir ao Espírito Santo que vá na frente e trabalhe no coração desses irmãos e prepare o coração deles. Queridos irmãos, como é importante começar orando. Em primeiro lugar, nós temos que saber que quando nós abraçamos este ministério de reconquistar vidas feridas, nós estamos entrando em uma guerra, em uma batalha espiritual. Com certeza, vai haver resistência por parte de espíritos malignos. Com certeza vai haver guerra, vai haver lutas, batalhas, e nós só conseguiremos vencer se nós estivermos orando, orando e orando e orando. Então, sugerimos que os irmãos, antes de começar as visitas, 2 semanas antes, pelo menos, no mínimo, estejam orando. Orando para quê? Orando, vamos orar por nós mesmos. Estão vendo essa equipe orando? É importante que os irmãos estejam orando, dizendo: Senhor, nos ajude, nos dê sabedoria. Nós não sabemos como fazer, mas nos ensina a nos relacionarmos com estes irmãos que nós vamos visitar. Estes irmãos estão orando também para quem? Estão orando especificamente para estes que estão fora da igreja e pedindo a Deus, ao Espírito Santo, que toque nos seus corações, que quebrante os seus corações, que prepare o caminho para que vocês cheguem e sejam bem-sucedidos. Pedindo a companhia do Espírito Santo, dizendo: Espírito Santo, não nos deixe irmos sozinhos, sabemos que somos fracos, precisamos da sua ajuda, nos ajude. Irmãos, essa equipe que vai sair para fazer as visitas, aqui nós temos aqui 2 duplas que vão sair para fazer as visitas. Então, essas duplas que sairão para fazer as visitas, elas precisam sair em busca do afastado, mas em primeiro lugar elas precisam estar orando, precisam ser pessoas cheias do Espírito Santo e saber que Jesus já foi na frente e já fez a primeira visita no coração destes irmãos que serão visitados por essas duplas. Temos aí mais um princípio muito importante que vai ajudar. É muito importante também estar descobrindo o nome e o endereço das pessoas que vocês conhecem, que se encontram afastadas. Então, a igreja, antes de iniciar as visitas, cada igreja que for fazer o trabalho, precisa ter, se possível, até mesmo um caderno em suas mãos. E o pastor, alguém da igreja, convocar toda a igreja, pedindo: irmãos, vocês vão trazer para nós o nome e o endereço dos irmãos que vocês conhecem, que estão fora da igreja. E todo mundo conhece alguém que se afastou de Jesus. A maioria dos irmãos de nossas igrejas tem parentes que se desviaram, filhos, filhas, amigos, vizinhos, conhecidos nossos, que já foram servos de Deus no passado, mas hoje já não estão mais servindo a Deus. Então nós vamos convocar toda a igreja para anotar todos os nomes que pudermos, nome, endereço, tudo certinho, e vamos recolher estes nomes, e vamos incluir estes nomes em um caderno.
Mas então por quê? Para que ter estes nomes? É porque nós vamos orar, vamos orar. A igreja vai assumir um pacto com Deus para estar orando, intercedendo e apresentando estes irmãos que serão ainda visitados. Temos aqui também uma observação muito importante. Não queremos chegar nas igrejas para realizar este trabalho apenas assim como uma onda passageira. Então, esse trabalho que estará se iniciando, ele não é uma onda, ele não é algo de um momento, não é uma campanha, não é um evento, é o ministério da reconciliação. Então, é algo que vem para ficar, não é como a onda que vem e volta. Será algo de Deus que vem para nós, mas vai ficar, vai permanecer em nós e vai fazer parte da nossa vida até a volta do Senhor. Um detalhe também muito importante para que este trabalho dê certo na sua igreja. É imprescindível, é muito importante o apoio total do pastor que dirige a sua igreja. Nós temos aqui, você pode ver o desenho, aqui nós temos o pastor e temos alguém conversando com ele. E essa pessoa que conversa com o pastor está explicando para ele. Vamos imaginar que seja alguém da nossa equipe, do Ministério Jesus Não Desistiu de Você, que está conversando com ele, explicando, tirando as dúvidas, mostrando como tudo acontece, como tudo funciona, para que o pastor esteja inteirado, para que o pastor saiba, entenda o que é preciso ser feito, porque o pastor, ele é aquele homem que vai dar continuidade com a igreja assim que alguém da nossa equipe fizer o treinamento e retornar para a nossa cidade. Então, podemos dizer assim, o pastor é aquele homem que vai continuar trazendo a lenha e não deixando a fogueira apagar, a fogueira dos corações dos irmãos, né? Se o pastor for um pastor desanimado, que não acredita, que não tenha muita fé, então certamente ele não vai conseguir fazer com que o trabalho prossiga. Ele é uma peça fundamental para que todo o trabalho seja implantado. Eu sei muito bem disso, porque já temos aí mais de 20 anos trabalhando com esse projeto em tantas igrejas pelo Brasil. E sempre quando nós encontramos um pastor animado, motivado e que tem fé e que acredita que Deus pode restaurar os perdidos, então é este pastor aí que vai ser o pastor, um dos pastores que vai colher mais almas para o reino de Deus nesse projeto da reconciliação. Mais uma coisa importante, meus queridos irmãos, então o pastor, ele vamos dizer assim, o primeiro palito de fósforo que Deus vai usar para incendiar toda a igreja com a paixão pelas almas, o desejo de trazer de volta as ovelhas que se perderam. Você está vendo aqui, ó, e funciona assim, esta mão que você está vendo é a mão de Deus. Essa primeira pessoa que nós temos aí é o pastor, e depois nós temos a igreja, né? Então, Deus vai incendiar a sua igreja, começando com o seu pastor. Então, converse com ele, explique para ele o trabalho e explique para ele como é importante ele abraçar o projeto da reconciliação. Outra coisa também importante, outro princípio que deve ser feito, a sua igreja ela vai receber um treinamento, alguém da nossa equipe pode estar indo na sua igreja e realizando o treinamento pessoalmente, né, ao vivo. Então, assim que encerrar o treinamento, assim que a igreja aprender a estratégia, conhecer a estratégia, qual será o próximo, o outro passo? Então, nós vamos formar
formar duplas. Desenvolva um trabalho de visitas em duplas para o resgate dos irmãos que se encontram desviados. Se nós temos aí, por exemplo, um grupo de 50 pessoas dizendo, nós fizemos o seminário e nós queremos colocar em prática, conte conosco. Então, essas 50 pessoas, imagine se eles falarem assim, então nós vamos nos unir e nós, os 50, nós vamos lá na casa do desviado. Já pensou chegar a 50 pessoas de uma vez só? Não vai dar certo. Ou então, vamos formar um grupo de 5, e cada 5 sair para fazer uma visita, 5 pessoas, também não vai dar certo. Muita gente para visitar uma única pessoa ou 2 pessoas. Então, vamos seguir o método de Jesus, meus queridos irmãos. Jesus nos ensinou aos seus discípulos a irem de 2 em 2. Aqui, no nosso próximo desenho, nós agora compartilhamos com vocês, vamos falar um pouquinho sobre a questão dos alvos. Os alvos também são importantes. Aqui no nosso desenho, nós temos um desenho bem curioso, como você pode ver. Aqui nós temos um ratinho. Estão vendo aí o ratinho? E esse ratinho, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, ele está com muita fome. Então ele olha para o céu, ele vê a lua. E sabe o que ele imagina? Ele imagina que a lua é um queijo. Ele acredita que é um queijo. E sabe qual que é o sonho, o grande sonho desse ratinho? Comer esse queijo. Você acha que ele vai conseguir? E aí? Mas espera aí, o ratinho é muito perseverante, ele não desiste à toa não. Que bom, mas será que ainda assim ele vai conseguir? Com certeza não. Por que ele nunca vai conseguir o seu alvo? Porque é um alvo impossível. Um alvo impossível. Queridos irmãos, ao estarmos iniciando o projeto da reconciliação, precisamos ver se o alvo que nós temos firmado, se é um alvo possível. Por exemplo, vamos dizer aí que na sua igreja você consegue formar 20 duplas, por exemplo, já é uma boa quantidade de pessoas. Mas então essas duplas conversam, se unem e dizem assim, olha, vamos fazer um trabalho grande para Deus, vamos fazer um alvo de trazer 500 pessoas de volta para Jesus, dentro de 2 meses. É até bonito esse alvo, né, irmãos? Mas eu pergunto, será que eles vão conseguir fazer um trabalho bem feito com cada um destes 500, visitando, fazendo amizade, indo várias vezes, se tornando discipuladores? Será que eles vão conseguir? Com certeza não vão conseguir. Então, o que vai acontecer? Provavelmente não vai voltar ninguém. E aí que vem as consequências, né? Quantas pessoas, quando fazem alvos impossíveis e não conseguem atingi-los, dizem, não funcionou, não dá certo, isso aí não dá certo, não. Nós tentamos trabalhar com desviado na nossa igreja, a gente queria ganhar até 500, mas nós fomos e não funcionou, não deu certo. Então, vamos partir para outra. Não é isso? É isso que acontece em alguns lugares. Então, queridos irmãos, vamos trabalhar com alvos possíveis. E a sugestão que nós passamos para vocês então formem duplas. 2 irmãos, 2 irmãs vão estar indo em busca das ovelhas perdidas, mas ao invés de trabalhar com 30, 50, estes 2 podem orar primeiro, pedir orientação a Deus e trabalhar pelo menos com 2 pessoas, uma dupla trabalhando com 2 irmãos que estejam afastados, fora da igreja. Então, essa é a nossa sugestão. Se 2 for muito, então trabalhe com 1. Mas que estas duplas sempre tenham certeza que estão abraçando algo que eles podem fazer. Eles têm tempo e podem fazer o que eles estão dizendo que vão fazer. Amém, meus amados irmãos? Isso é fundamental. Mais aqui um exemplo, reforçando o que nós estamos falando, mais uma ilustração.
Aqui nós temos esse rapaz aqui, ó, ele gosta muito de melancia e parou um caminhão de melancia bem perto da casa dele, fazendo uma bela promoção. Ele ficou muito empolgado com a promoção, ele disse, eu não posso perder esta chance. E ele foi lá, ele estava muito afobado, porque ele queria mesmo comprar as melancias. Sabe o que ele fez? De cara, ele já comprou 7 melancias de uma só vez. Então, ele coloca estas 7 melancias em suas mãos, em seus braços. E será que um homem que tem 2 braços vai conseguir levar 7 melancias para casa? Será? Será? Vamos ver se ele vai conseguir. Vamos lá? Olha aí, irmãos. Ele dá alguns passos e ele tropeça, né? E as melancias caem pelo chão, se despedaçam, se quebram, se espalham, se perdem. O que aconteceu? Qual foi o grande erro dele? Ele quis fazer algo que ele não podia fazer. Isso chama alvo impossível. Mas aí, o que acontece com esse homem depois do prejuízo? Ele para e pergunta, o que eu posso fazer para conseguir comprar as melancias? Aí ele começa a raciocinar. Então ele diz, eu cometi um erro, mas como que eu ia levar 7 melancias? Eu só tenho 2 braços. Mas se eu comprar 2 melancias, eu pego uma aqui, pego outra aqui, acho que 2 dá para me levar, dá. Mas eu posso também chamar um irmão, um amigo meu para me ajudar. E ele também pode carregar 2 melancias. Irmãos, quando esse moço está refletindo, ele está também fazendo o quê? Ele está alcançando um alvo possível. E vamos ver se vai dar certo. Vamos lá, queridos irmãos. Então, olha aí, já compraram, cada um levando 2, está dando tudo certo, não estão afobados. Eles chegam lá, deixam as 4 melancias guardadas e dizem, olha, deu certo, vamos comprar mais. Vamos, olha aí, voltaram, pegaram mais 2, não estão tendo nenhuma dificuldade, guardaram aquelas melancias, voltaram, pegaram mais 2, está vendo? E não estão tendo nenhuma dificuldade. Então, meus amados irmãos, vamos trabalhar com alvos possíveis, formem duplas e definam quais são as pessoas que serão visitadas. E essas duplas, lembrando, cada 2 trabalhando com 2, ou com 1, ou se quiserem, com 3, mas que não passem disso, mas fazendo um trabalho bem feito, seguindo todas as estratégias que são sugeridas no projeto da reconciliação. Aqui nós temos uma pergunta, né, que às vezes alguém fala, por que formar duplas para visitar os afastados? Eu já visitei muitos e não precisei disso. Sempre tem aqueles que colocam perguntas. Irmãos, é só mesmo uma maneira de trabalharmos de uma maneira mais organizada e de uma forma possível. Havendo 2 irmãos unidos em função de um objetivo, eles se tornarão mais fortes, os 2, mais fortes. Um vai animar o outro vai encorajar o outro, e assim sucessivamente eles vão fazer um trabalho em unidade. Agora, eu queria também estar compartilhando com vocês algumas realidades que nós encontramos em muitas igrejas, né? Então, eu queria começar compartilhando esta realidade que nós temos aqui. Eu queria que os irmãos estivessem lendo junto comigo. Aqui nós temos este desenho e nós temos aqui 2 estatísticas, nós temos aqui neste desenho. Então, vamos estar lendo ali, vamos estar lendo o nosso texto, né? Está aqui o nosso texto. O texto diz assim, apenas 5% dos crentes conseguem ganhar pelo menos uma alma para Jesus a cada ano que passa. Isso quer dizer o quê, irmãos? Isso quer dizer que grande parte dos membros da nossa igreja estão vivendo as suas vidas, consumindo os seus dias
e concluindo os anos, sem ganhar nenhuma alma para Jesus. Foi feita uma pesquisa, e essa pesquisa, o objetivo dela era saber quais são os crentes que conseguem ganhar pelo menos uma alma para Jesus. Sabe o que eles descobriram? Descobriram que 95% dos crentes não estão ganhando nem uma alma para Jesus a cada ano que passa. Então, apenas 5% conseguem colocar em prática esse alvo de ganhar alguém para Jesus. Ainda seguindo esse pensamento, olhando aqui para a igreja, né? E vamos estar lendo o nosso texto. Cada crente que não evangeliza é um potencial desativado. Age como um elefante sonolento que só pensa em si mesmo. Mas, se nossos ouvidos forem abertos, nossos corações forem tocados pelo amor de Jesus, e se nos organizarmos em duplas que irão resgatar os perdidos, então a história da nossa igreja poderá ser mudada. Então a história da igreja pode ser mudada. Aqueles irmãos que só frequentavam a igreja, agora vão mudar de atitude. Os buscadores de bênção serão transformados em ganhadores de almas. Então, queridos irmãos, esse é o objetivo do Ministério de Reconciliação. Despertar em sua igreja, levantar em sua igreja ganhadores de almas. Ganhadores de almas. Eu queria ainda compartilhar esse próximo desenho que nós temos aqui. Aqui nós temos um elefante. Os irmãos podem ver que é um elefante gordo, um elefante forte, mas olha, ele está sonolento, ocioso, ele está até cochilando. Dá para ver ali, para sentir os cochilos dele. Mas agora, bem pertinho, aparece um caminhão desgovernado que perdeu o freio, e ali tem muita gente, e essas pessoas estão indo direto para o abismo, e eles estão dizendo: socorro, alguém pode nos salvar, alguém nos ajude, nós vamos morrer. Passam bem pertinho do elefante. Ele não está nem aí, ele só vira a cabeça para o outro lado, cochila mais um pouquinho, olha assim, e fecha o olho e continua dormindo, tranquilo. E pessoas que estão morrendo estão gritando, e gritando fortemente: socorro, alguém pode nos ajudar. Ele nem se importa. Talvez vendo esse desenho, essa cena, essa ilustração, nós podemos também pensar na igreja. Queridos irmãos, às vezes nós, a igreja, nós somos como este elefante, esse elefante gordo, esse elefante forte, mas nós não temos usado a nossa força, o nosso potencial para ganhar almas que estão perdidas. Nós não temos, na maioria das vezes, nem todos os membros estão ganhando almas, alguns sim, mas infelizmente a maioria está como este elefante, exatamente como esse elefante. Eu não sei se os irmãos sabem disso, eu creio que saibam sim. O elefante, queridos irmãos, ele é um dos animais mais fortes que existe. A força dele é muito grande. Mas eu não sei se você já conhece a história do elefante de circo, então deixa eu compartilhar com você. Muitas pessoas ficam pensando assim: como que aquele elefante grandão, gordo, forte, como que eles conseguem dominar aquele elefante? Aí você vai observar que existe uma cordinha no pé do elefante, e essa cordinha está amarrada assim em um pequeno pau, né? Uma cordinha assim, e o elefante, irmãos, ele caminha, mas quando ele chega, quando a cordinha segura ele para. Ele não vai mais.
Como que o elefante de circo é manipulado desse jeito? Uma cordinha de nada prende ele e controla ele. E ele é o mais forte de todos. Sabe por quê? Esse elefante de circo, ele foi domesticado desde pequenininho. E sabe como que eles fizeram para fazer com que ele não descobrisse a força que ele tem? O que eles fazem? Eles amarram uma corda no pé dele. Então, nos primeiros dias, ele é rebelde, né? Ele vai, ele pula, só que essa corda fere, machuca, sangra, dói muito, fica infeccionado. Então, ele vai insistindo, ele sente dor, ele vai, ele sente dor. Aí chega um momento que ele entende que ele não pode quebrar essa corda é mais forte do que ele. Pronto, acabou. A partir desse momento, queridos irmãos, esse elefante, ele perde a noção da sua força. E ele é dominado por uma simples corda, porque ele aprendeu que ele não conseguiria quebrar aquela corda. Talvez você pense, o que isso aí tem a ver? Meus amigos, isso tem a ver conosco, com a igreja. A igreja é como um grande elefante sonolento. A igreja que eu digo, esta que não evangeliza. A igreja que eu me refiro, estes irmãos que não estão comprometidos com o evangelismo, nem com o discipulado, nem com a reconciliação. Então, estes irmãos, eles são muitas vezes como esse elefante. Queridos irmãos, quem somos nós? Precisamos perguntar. Nós somos o povo que possui consigo a maior força do universo. Se você é salvo, você tem com você a maior força do universo. O que é a maior força do universo? É a pessoa do Espírito Santo que habita em você, que habita em nós. O Espírito de Deus que criou os céus, que criou a terra, que governa todas as coisas. Este mesmo Espírito mora dentro de você. Meus irmãos, quem nós somos? Nós somos o povo que conhece a verdade absoluta, imutável, inalterável. Conhecemos uma verdade eterna. Então, o que é esta verdade eterna, imutável? É Jesus. Conhecemos Jesus. Ele mesmo disse, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós conhecemos Jesus, mas ainda assim somos tímidos. Quando se fala de evangelizar, ganhar pessoas, somos tímidos, somos como aquele elefante domesticado. Às vezes nós falamos assim, este negócio de visitar pessoas desviadas, eu não entro nisso mais não, eu já tentei e deu errado. Quantos não dizem isso? Eu já tentei, mas não consegui nada. Então nós somos como esse elefante domesticado. Nós não sabemos da força que nós temos, nós não conhecemos, não sabemos o que Deus pode fazer através da nossa vida. Somos como este elefante adormecido. Esse elefante adormecido. Nós temos conosco a maior verdade da face da terra, que é Jesus. Nós temos conosco a palavra de Deus, que é uma verdade profunda e que não muda, uma verdade confiável. Nós temos conosco a verdade confiável, que é a Bíblia, a palavra, a revelação de Deus através da palavra, mas ainda assim ficamos tímidos. Alguém diz, vamos implantar na igreja o projeto da reconciliação, vamos visitar os irmãos que se perderam. Não, eu não. Eu já tentei, não deu certo, não. Eu vou pregar para o desviado, ele é que prega para mim. Não, eu fico com raiva, tudo que eu falo, ele escuta e não importa. Somos como um elefante domesticado, nós não sabemos que Deus pode nos usar para mudar a história da vida dessa pessoa. E então ficamos como este elefante, que os irmãos estão vendo aqui, nos adormecemos na nossa indiferença, e existem pessoas próximas de nós, indo para o inferno, clamando por socorro, mas nós não nos importamos e nos acomodamos. Meus queridos irmãos, olha só o que Deus quer fazer com a igreja,
com a igreja que está acomodada, com a igreja que não sabe quem ela é e que não tem ido cumprir o seu id, a igreja que tem ficado quietinha, lá naquela cadeira da indiferença. Irmãos, o Espírito Santo, ele quer acordar a igreja, ele quer acordar esse elefante, ele quer que você saiba quem você é e quer que você use o seu potencial, o seu dom. Ele quer que você seja um trabalhador, um ganhador de almas, alguém que vai produzir frutos e mais frutos para o reino de Deus. Mas como que Deus nos acorda? Essas trombetas aí, o que são elas? Irmãos, o que nos acorda é a palavra de Deus. A palavra de Deus. Eu quero compartilhar hoje alguns textos da palavra de Deus que nos mostra a importância do ministério da reconciliação, a importância de estarmos indo em busca destes irmãos que se afastaram do Senhor. Vamos começar, então, lendo aqui os nossos textos. Você que está me assistindo, me ouvindo, você pode ler junto comigo os textos a partir do primeiro, mas leia meditando, leia tentando enquadrar estes textos na sua própria vida. Então, vamos lá. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominais sobre elas com rigor e dureza. Queridos irmãos, aqui nós temos um texto que se refere ao tempo de Ezequiel. Naquele tempo, havia muita gente que tinha se desviado, que tinha se afastado de Deus, que tinha abandonado o Deus de Israel. Mas havia ainda alguns judeus, que disseram, não, nós vamos nos manter na nossa religião judaica, nós vamos nos manter, não vamos esquecer do que Moisés nos falou, vamos procurar sermos zelosos aquilo que nós aprendemos dos nossos pais, alguns poucos. Mas estes alguns poucos, o que eles faziam? Eles apenas diziam, vamos ficar firmes, vamos conservar, não vamos esquecer do que Deus falou. Com certeza tudo isso é muito importante, mas o que eles estavam fazendo? Estavam de braços cruzados. Enquanto muitos daqueles judeus estavam se corrompendo, perdidos, cometendo pecados, eles ali simplesmente, vamos ficar firmes. A gente não, nós vamos ficar firmes. Só isso. Então Deus traz essa palavra para eles, para esses judeus que não tinham ainda se entregado ao pecado. A fraca não fortalecestes, a doente não curastes, a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer. Eu acredito que o tempo que nós vivemos é muito semelhante. Quanta gente se afastou de Jesus, quanta gente se perdeu, e quantas igrejas grandes, enormes, estão de braços cruzados, sabendo que muitos irmãos já não estão congregando mais, muitos saíram, voltaram para o pecado, estão apenas se mantendo, eu vou continuar na igreja, servindo o Senhor. Estes que não querem, problema deles, não tem nada a ver com isso, mas nós estamos aqui firmes na fé, porém, sem fazer nada, como este elefante, que é gordo e forte, mas que não está usando o seu potencial para alcançar pessoas. Meus queridos irmãos, ainda temos um segundo versículo que também nos fala sobre o ministério da reconciliação. Em Tiago, capítulo 5, lá no finalzinho do livro de Tiago, diz assim, meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade, se algum de vós se desviar da verdade, olha só, irmãos, isso tem tudo a ver, conosco, isso tem tudo a ver com pessoas. Se alguém que congrega conosco, alguém que participa da nossa igreja, se ele se desviar da verdade,
Então, o que Deus está fazendo? Ele está ensinando como que nós devemos fazer quando alguém se desvia, né? Então, Deus apresenta para nós os passos que nós precisamos dar, né? Então, logo a seguir diz assim, e alguém o converter. Alguém da igreja, se aproximar do irmão que se desviou da verdade e convertê-lo. Convertê-lo quer dizer o quê? Trazê-lo de volta para Deus. Isso aí é o evangelismo pessoal. Isso aí é o ministério da reconciliação. Logo a seguir o texto continua dizendo, sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele. Meus amados irmãos, vejam que coisa tremenda, que coisa incrível. Então, se você se aproximar de alguém que se desviou, alguém que se perdeu, e conseguir fazer amizade com essa pessoa, e trazê-lo de volta para Deus, e ele se arrepender, reconciliar a vida dele. Sabe o que vai estar acontecendo? Deus vai estar te usando para interferir no destino eterno dessa pessoa. Aquela pessoa que estava indo para o inferno a passos largos, talvez já no corredor da morte, quase morrendo, mas antes que ele morra, você vai chegar lá e vai falar do amor de Deus, ele se arrepende, ele volta para Deus, então ele não vai mais para o inferno, ele vai passar uma eternidade com Deus. E Deus vai estar te usando para interferir no destino eterno. Você já parou para pensar nisso? E o versículo termina dizendo assim, e cobrirá uma multidão de pecados. Uma multidão de pecados serão encobertos. Isso quer dizer que se ele se arrepender verdadeiramente, então todos os seus pecados serão perdoados. Queridos irmãos, quantos textos não existem na Bíblia falando sobre o ministério da reconciliação? Lá em Provérbios, também 24, nós vemos ali, livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Quem se desvia é como um bêbado que cambaleia, que não tem mais equilíbrio, que não tem mais uma visão perfeita das coisas que estão diante dele. Assim é uma pessoa que se desvia. Mas Deus está dizendo, olha, não deixa o bêbado chegar lá no inferno, não. Não deixa o meu filho que cambaleia e que não consegue me enxergar mais com os seus olhos morrer, não. Vá, antes que ele morra, traga-o de volta para mim. É isso que Deus está dizendo. Ali no livro de Lucas, capítulo 18, nós vemos agora Jesus fazendo uma pergunta. Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca daquela que se perdeu até encontrá-la? Esse até aí está dizendo que ele não desiste, ele só volta quando encontrar. Vai em busca da que se perdeu até encontrá-la. Queridos irmãos, se tivéssemos tempo, poderíamos estar lendo muitos e muitos textos, de Gênesis até Apocalipse, textos que falam claramente sobre o ministério da reconciliação. Mas vamos voltar ali no nosso elefante. Vamos encontrá-lo. Então, olha só, o elefante acordou, olha que coisa tremenda, ele foi tocado, ou seja, ele entendeu que ele pode usar a sua força para salvar vidas. Ele disse, chega de ficar dormindo aqui, ocioso, eu vou usar minha força. E ele foi. Aqueles que iam morrer não irão mais. Queridos irmãos, queridos amigos, se a nossa igreja acordar como esse elefante acordou, entender que eles podem sim visitar essas pessoas perdidas e que Deus pode usá-los para ganhar estes irmãos que estão desviados. E se a igreja colocar em prática, então, este sonho, esse projeto de Deus, obedecer à estratégia do trabalho,
queridos irmãos, com certeza existem milhares e milhares de pessoas que iriam para o inferno porque largaram Jesus, mas não irão mais, porque a igreja vai agir, a igreja vai usar a sua força, a sua sabedoria para buscar aqueles que se perderam e, claro, com a ajuda do Espírito Santo, porque só o Espírito Santo é que pode nos dar a capacidade para fazermos coisa tão extraordinária. Eu queria também agora chamar a atenção dos irmãos para este texto que nós temos, esse texto que nós temos aqui. Vocês podem ver o texto, e esse texto, irmãos, eu gosto muito dele, é apenas um versículo, mas esse versículo nos fala 4 grandes verdades. E eu queria compartilhar estas 4 grandes verdades que estão incluídas aqui nesse versículo. Então vamos ler com calma e vamos achar estas 4 grandes verdades. Ali nós vemos o versículo começando assim: atraiu-os, olha só, atraiu-os com cordas humanas. Eu pergunto, o que será que Deus queria dizer quando disse que usou cordas humanas para atrair pessoas? Esse texto também, irmãos, é um texto que se refere à época do Antigo Testamento. É também Deus falando sobre judeus que desistiram dele, que se desviaram, mas Deus então dizendo, mas eu não desisti, eu fiz alguma coisa para trazê-los de volta para mim. Eu não desisti das minhas ovelhas, não desisti dos meus filhos. Então, Deus, aqui nesse versículo, na verdade, é Deus falando, é Deus dizendo o que Ele fez para trazer de volta aqueles que se afastaram dEle. Então, aí, nessa primeira frase, eu chamo isso de a primeira verdade desse texto. E eu pergunto, o que Deus queria dizer quando disse que usou cordas humanas? Eu pergunto ainda, então, o que é cordas humanas? Para entendermos isso, irmãos, vamos começar entendendo um pouquinho sobre uma corda. Vamos lá no nosso próximo desenho. Então, bem aqui, ó, nós temos uma corda. Você está vendo a corda? Esta corda, se você pegar essa corda e tentar quebrar essa corda, você não vai conseguir, porque ela é muito forte, né? Mas eu pergunto, como que essa corda foi feita? Como que ela foi produzida? Se você observar, você vai ver que essa corda ela é feita de pequenos fios, fios fracos, fios frágeis. Vamos ver estes fios. Então aqui nós temos os fios. Você está vendo? A corda é feita de cada um destes pequenos fios. Se caso você pegar um destes fios, com a sua unha, assim, e puxar, você quebra ele na maior facilidade. Ele é muito fininho e muito fraco. Mas, irmãos, quando estes fios frágeis, fracos, quando eles se unem, quando eles se entrelaçam, quando eles vão se unindo, se entrelaçando, se unindo, então, queridos irmãos, o que acontece? Forma-se uma corda. E agora, você não pode mais quebrar essa corda, porque agora ela se tornou forte. O que Deus quis dizer quando falou, eu usei cordas humanas para trazer meus filhos de volta? Sabe o que Ele estava dizendo? Eu usei filhos meus, filhas minhas, que ouviram a minha voz, entenderam o sonho do meu coração, compreenderam que a minha vontade é que todos sejam salvos. Compreenderam que eu não desisti daqueles judeus que se perderam, que se desviaram. Eu não desisti. Compreenderam que o meu amor é eterno. E compreenderam também que eu tenho um plano para alcançar estes filhos meus que estão distantes.
Estes filhos que me ouviram, que são fracos, frágeis, me ouviram, me entenderam. E porque me entenderam, então eles se uniram, eles se entrelaçaram entre si e abraçaram um sonho do meu coração. E disseram: Deus, conte conosco, porque nós vamos fazer a sua vontade, nós vamos em busca daqueles que se perderam. Cordas humanas. Meu irmão, minha irmã, Deus, Ele quer formar na sua igreja uma grande corda humana. E você está convidado a fazer parte dessa corda. Talvez você é aquele crente como o elefante. Em certa época da sua vida, você até tentou evangelizar alguém que estava fora da igreja, mas você não conseguiu, deu tudo errado. Então o diabo falou para você: você nunca vai conseguir fazer isso, desiste disso. E você tem ficado esse tempo todo acreditando que você não pode, que você não consegue, que não vale a pena. Mas olha, ainda que você esteja dizendo: eu sou fraco, ou eu não consigo, o Espírito Santo hoje está querendo mudar os conceitos do seu coração. O Espírito Santo do Senhor hoje está dizendo: você é fraco, mas eu sou forte. Você é pequeno, mas eu sou grande. Você não sabe como fazer, mas eu sei como fazer. Então tudo que Deus quer é que você diga: sim, Deus, conte comigo, e por favor, eu quero fazer parte dessa corda humana, eu quero me unir com estes irmãos que estão dispostos a ganhar almas para o seu reino. Você está disposto a fazer parte dessa corda humana? Essa corda humana, qualquer membro da igreja pode fazer parte dela. Os jovens, os adolescentes, os adultos, os mais velhos, porque essa corda humana, irmãos, ela é a arma que Deus quer usar para trazer aqueles que se afastaram da presença de Deus. Certa vez eu ouvi uma história interessante de um homem. Esse homem foi visitar um hospício e ali, andando naquele hospício, havia um homem que cuidava, que monitorava ali o hospício. E aí ele descobriu que aquele homem sozinho, de certa forma, ele andava no meio dos loucos e controlava as coisas. E ele viu muito louco bravo, muito louco forte, com cara feia. E ele então ficou um pouquinho preocupado. E ele disse: meu amigo, você não tem medo aí desses doidos, não? Ele: não tem não. Aí perguntou de novo: mas você não tem medo? E se esses doidos aí se unirem e vierem contra você, eles podem te matar. Ele respondeu de novo: não tenho medo não. Então o homem perguntou: por que você não tem medo? Queridos amigos, irmãos, olha a resposta que ele deu. Ele simplesmente disse: meu irmão, você não sabe disso? Os loucos não se unem. Os loucos não se unem. Os loucos não conseguem entender o valor da unidade, porque são loucos. Que resposta sábia. Eu pergunto para você, meu amigo, na sua cidade onde você mora, você já viu em algum lugar algo mais ou menos assim acontecendo? Hoje estamos tendo a greve dos loucos. Os loucos se unindo, escrevendo faixas e saindo pelas ruas e protestando contra a comida do hospício. Não queremos mais macarrão, queremos churrasco. Você já viu alguma coisa assim? Ou você já viu na sua cidade um time de futebol de doidos com goleiro, defesa, atacantes? Você já viu isso? O time dos loucos? Não. Meus amigos, os loucos não se unem porque são loucos. Mas a palavra de Deus nos fala que quando nós nos unimos como essa corda, quando nós nos unimos e dizendo: Deus, nós queremos ser essa corda e nós queremos que o Senhor nos use para ganhar almas. Sabe, irmãos, nós estaremos sendo sábios. A Bíblia diz que quem ganha almas é sábio, mas quem se recusa a se unir para ganhar almas é tolo, é louco. É isso, irmãos, essa é uma realidade nítida e real no nosso meio. Mas vamos ainda estar voltando lá no nosso texto, né? Porque não sei se você lembra, eu disse que nesse texto nós temos 4 verdades.
Já aprendemos a primeira verdade, Deus quer levantar uma corda humana na sua igreja para resgatar aqueles que se desviaram. E você precisa fazer parte desta corda, ainda que você se sinta pequeno e fraco. Logo a seguir nós vemos um acréscimo muito importante. E Deus então fala que tipo de corda Ele quer. Então, bem à frente, o Senhor diz assim: com laços de amor. Laços de amor. Queridos irmãos, esta é a segunda verdade. Se essa corda humana que Deus quer usar para resgatar almas não tiver o amor, ela não vai funcionar. Ela não vai funcionar. Se você não tiver o amor, você vai olhar para aquela pessoa que se desviou, você vai falar assim: isso aí é a porca que voltou para a lama. Eu não vou perder tempo com eles, não. Mas se você tiver o amor no seu coração, a sua atitude vai ser outra. Você vai dizer: este aí é o ouro valioso de Deus que se perdeu. Mas eu não desisti, eu vou trazer esse ouro de volta para Jesus. Se você não tiver amor, você vai falar: eu não tenho tempo. Se você não tiver amor, você vai usar todos aqueles jargões evangélicos que já foram mencionados na aula anterior, na segunda aula do nosso treinamento. Mas se você tiver amor, você será a pessoa certa, porque Ele vai ver o brilho de Jesus no seu rosto. O Espírito Santo vai te dar sabedoria, entendimento, e você vai alcançar esta pessoa. A segunda verdade é esta: precisamos de amor. Precisamos de amor. Mas ainda, lendo o texto, vamos ler o texto, vamos continuar lendo o texto. Então diz assim: fui para eles como quem alivia do jugo as suas queixadas. Então aqui Deus está dizendo que Ele trouxe alívio. Nessa próxima frase, nós encontramos a terceira verdade. Aqui Deus ele está falando sobre a recepção. Ele está falando como foi que Ele recebeu aqueles irmãos que voltaram, trazidos pelas cordas humanas. Ele está dizendo como que Ele recebe estes que voltam para Ele. É algo muito parecido com aquilo que aconteceu com o pai do filho pródigo. Então Deus está dizendo que Ele livrou estes irmãos do jugo. Quem se afasta de Jesus, ele se coloca debaixo do jugo do diabo. E o jugo do diabo é pesado, é perverso. Mas o que Jesus faz? Então, a primeira coisa, Ele tira esse peso. Ele perdoa. Ele traz o alívio. Ele cura. Ele alivia. Ele tira o jugo pesado. E agora essa pessoa que volta, ela recebe o jugo de Jesus, que é manso e suave. Irmãos, é isso que Jesus faz com aqueles que voltam para Ele, com aqueles que voltam para a igreja, aqueles que abraçam Jesus de novo, arrependendo mesmo dos seus pecados. Eles recebem também um abraço de Jesus. Então, a terceira verdade que está inserida aqui é que Jesus traz o alívio. Jesus retira o jugo pesado. Jesus remove o jugo pesado. E vamos ainda encontrar a quarta verdade desse único versículo. E, finalmente, lá na última frase, nós vemos Deus falando algo que nos surpreende. Algo que nos surpreende muito. E se olharmos assim, só com o olhar humano, a gente não consegue entender. Deus está dizendo que quando aquelas pessoas voltaram para Ele, Ele está dizendo assim: e me inclinei para dar-lhes de comer. Como nós podemos entender isso? O próprio Deus dizendo que se inclinou. Todos nós sabemos que
todo homem tem que se inclinar diante de Deus. A própria Bíblia diz, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus é o Senhor, todo ser que respire louve ao Senhor. Então todos nós precisamos nos inclinar perante o Senhor e adorar o Deus que nós servimos. Como que Deus agora está dizendo que Ele se inclinou para receber judeus ingratos que cometeram muitos pecados, mas que agora estão voltando para Ele, querendo uma nova chance? Como podemos entender isso, meus irmãos, minhas irmãs? Eu só vejo uma forma de entender essa parte. E para entender, irmãos, nós precisamos lembrar que Deus é Deus sim, mas Ele é também Pai. E Ele é também Pai amoroso. E eu posso entender isso porque eu também sou pai. Eu tenho um filho de 4 anos. É um menininho pequenininho, né? E eu viajo muito, né? A minha vida toda foi viajar, fazendo o trabalho missionário, ministério itinerante. E agora recente, né? Quando eu retorno para casa, eu tenho uma surpresa, porque agora eu tenho um filho de 4 anos. E quando eu estou chegando, me aproximando, às vezes eu ouço já a voz dele. E quando ele vê que eu estou chegando, ele vem correndo ao meu encontro e querendo me dar um abraço. E vem correndo, ele sempre acredita que eu estou trazendo um presentinho para ele, né, também. Então ele vem correndo para me dar um abraço. Agora, como que eu vou abraçar o meu filho? O que eu preciso fazer, irmãos? Então eu preciso me inclinar. Então eu preciso me inclinar, dobrar o meu joelho e lá no fundo, lá embaixo. E então quando ele vem, eu dou aquele abraço forte, porque é a única maneira que eu tenho para abraçar o meu filho e mostrar para ele que eu também o amo. Como quando Deus disse, me inclinei, ele estava dizendo, quando meu filho voltou para mim, eu fui aonde ele estava para abraçar, para mostrar para ele que ele é importante, que eu sentia saudade dele, para mostrar que ele continua sendo importante e tendo o mesmo valor, para abraçar os meus filhos que voltaram para mim. Então, irmãos, é isso que Deus está dizendo. A quarta verdade desse versículo é esta: possuímos um Deus, temos um Deus que é capaz de se inclinar para abraçar seus filhos queridos. Temos um Deus que é capaz de se inclinar também para erguer aqueles que estão prostrados. Meus amados irmãos, como isso é maravilhoso e profundo. E nós já estamos quase encerrando essa parte. Mas antes de encerrar, eu gostaria que nós dessemos uma olhadinha em um texto que está lá no Novo Testamento, aquele texto que nos fala sobre a história do samaritano. Você lembra dessa história? Pois é. Essa história tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. A Bíblia fala que um homem, ele saiu para fazer uma viagem, e nesta viagem ele foi atacado pelos ladrões, bateram nele, machucaram ele, e ele ficou quase morto, perdeu todo o seu dinheiro. E ali à beira do caminho ele não tinha mais nenhuma chance de sobreviver, a menos que alguém tivesse misericórdia dele e o ajudasse. A Bíblia descreve alguns personagens que chegaram, que passaram por perto. Veio, por exemplo, o levita. Quem era o levita? O levita era judeu, era frequentador da igreja, do templo. O levita era também, além de todas estas coisas, ele era praticante do trabalho do templo. Era pessoa comprometida com a igreja. Ele tinha todas as características, ele conhecia os mandamentos de Moisés, mas quando o levita veio, e quando viu aquele homem machucado, quando ele viu aquele homem
prostrado, ele disse, esse homem aí já está quase morto. A Bíblia diz, irmãos, que o levita, ele passou de largo. O que é passar de largo é ignorar, é não se importar. Ele passou de largo. Ele não se importou com aquela pessoa que estava quase morrendo. Ele tinha religiosidade, ele tinha conhecimento, ele tinha títulos, mas ele não tinha amor. Ele não foi capaz de se inclinar como Deus se inclina para poder nos tirar do pecado, porque não tinha o amor. Não tinha. E quem não tem amor não tem misericórdia. O levita foi embora, quem sabe, para a sua igreja. Não demorou muito, apareceu outro que também era religioso. Apareceu o sacerdote. Quem era o sacerdote? Um teólogo, um pregador, um professor, um ajudador, um homem que tinha tantos e tantos atributos, um líder espiritual. Mas quando o sacerdote viu aquele homem ali, a Bíblia diz que ele fez a mesma coisa. Ele passou de largo. Ele passou de largo. Não se importou. Parecia que tudo estava perdido, mas agora surge o terceiro homem, que era o samaritano. Samaritano que nem judeu legítimo era. Ele era um judeu mestiço e rejeitado pelos judeus herdadeiros. Mas quando o samaritano viu aquele homem, a Bíblia diz, queridos irmãos, que ele se inclinou. Ele se inclinou porque ele sabia que se ele não se inclinasse, aquela vida ia perecer. A Bíblia diz que o samaritano, ele tinha em suas mãos o azeite e o vinho. O que ele fez? Ele usou o vinho como remédio para curar aquelas feridas. Ele usou também o azeite para sarar as feridas daquele homem. Queridos irmãos, quem se dispuser a trabalhar com pessoas feridas, machucadas, olha, você precisa ter em suas mãos, de uma forma simbólica, é claro, o azeite e o vinho. O azeite, ele simboliza a pessoa do Espírito Santo. Para você ajudar alguém que está caído, prostrado, você não vai conseguir com a sua força, nem com a sua sabedoria, mas você pode conseguir com a força do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai te ajudar. É o Espírito Santo que vai te dar a sabedoria que você não tem. Você precisa ter o azeite, mas você precisa ter o vinho também. O vinho, queridos irmãos, ele representa o sangue de Jesus quando ceamos. O vinho, ele representa aquele sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Meus amados, precisamos também sempre lembrar do sangue de Jesus. Nunca esqueça dessa mensagem, porque o que vai curar as feridas do irmão que está prostrado, morrendo, é o sangue de Jesus que nos lava e nos purifica de todo pecado. Então, não vamos esquecer do Espírito Santo e nem do sangue de Jesus quando estivermos evangelizando estes irmãos. Mas ainda falando sobre o samaritano, o que ele fez? Ele viu que aquele homem não tinha força para se colocar de pé. Você já viu algum desviado que disse, eu quero voltar, mas eu não tenho força? Você já ouviu e já viu? O que o samaritano fez, irmãos? Ele se inclinou e ele ergueu aquele homem com a sua força. Ele carregou este homem e colocou até o seu animal para transportar aquele homem. Será que você está disposto a carregar alguém que não tem força para voltar? Carregar, que eu digo, com a sua ajuda, com a sua presença, com a sua oração, com a sua amizade, até que aquela pessoa se fortaleça. Mas o samaritano ainda, meus irmãos, ele levou o ferido para o hotel. E chegou lá e ele disse, olha, pode cuidar dele, eu pago tudo, e ele pode ficar o tempo que precisar. O samaritano, irmãos, ele gastou dinheiro, ele investiu dinheiro sem querer receber nada em troca. Ele pagou para salvar uma vida. Irmãos, quem quer fazer o trabalho da reconciliação, será que essa pessoa também está disposta a investir também um pouco do seu dinheiro para investir no ministério da reconciliação? Quem sabe investir um pouco do seu dinheiro para adquirir aquele material, o material que é usado nas visitas,
um pouco do seu dinheiro para convidar o seu irmão para ir na sua casa, almoçar com você? Será que nós estamos dispostos a pagar para salvar uma vida? Meus amados irmãos, que essa palavra possa estar no nosso coração. Já estamos encerrando, terminando esta aula, esta 9ª aula, e estamos encerrando. Estaremos dando continuidade a este assunto. Se você gostaria, sim, de continuar ouvindo sobre este assunto, se Deus falou no seu coração, você pode estar procurando a próxima aula aí no YouTube. A 10ª aula, né, estará dando continuidade. Estaremos dando continuidade. E agora já estaremos falando, sim, sobre as visitas, falando sobre a reconquista, o lado prático, tudo aquilo que é preciso fazer para fazer um trabalho bem feito, para que nós possamos colher muitas e muitas almas. Se você quer entender mais sobre esse assunto, se esse assunto tocou no seu coração, quem sabe Deus fez você ouvir esta palavra aí, você chegou nesse vídeo sem saber o que era, mas Deus tocou no seu coração e quer continuar nos ouvindo, aprendendo, então você pode procurar a próxima aula e pode também entrar em contato conosco, com o nosso ministério, Ministério Jesus Não Desistiu de Você. E se você gostaria de levar para a sua igreja este seminário, entre em contato conosco, que nós temos pessoas treinadas para poder ir na sua igreja e transmitir todo o projeto e implantar o projeto na sua igreja. Deus abençoe você. Eu sou o pastor Sinfrônio Jardim, sou membro da Igreja Assembleia de Deus de Joinville, sou o coordenador do Ministério de Reconciliação pela CGADB e estamos implantando, ou seja, lançando essa semente em todos os lugares. E se você quer que essa semente chegue na sua cidade ou na sua igreja, entre em contato conosco. Deus te abençoe, a paz do Senhor, até o próximo vídeo.